Ninguém pode duvidar que temos o livre-arbítrio da vontade, pois, se não o tivéssemos, não haveria como viver retamente e obter os prêmios da justiça. Essa é uma declaração de Agostinho de Hipona, registrada em sua obra Sobre o Livre-Arbítrio. Nessa obra, em seu diálogo com um amigo próximo chamado Evódio, Agostinho defende que o homem possui livre-arbítrio dado por Deus, permitindo-lhe escolher entre o bem e o mal. Ele argumenta que o livre-arbítrio é necessário para a moralidade, pois sem ele não haveria mérito na prática do bem ou responsabilidade pelo pecado. Não, você não ouviu mal. Eu realmente disse Agostinho, ou seja, a mesma pessoa que serviu de inspiração para a elaboração da doutrina calvinista da depravação total. Doutrina que ensina que o pecado original corrompeu a natureza humana de tal forma que tornou o homem incapaz de decidir buscar a Deus ou fazer o bem. De acordo com essa doutrina equivocada, no processo da salvação, o homem é um agente totalmente passivo e nada pode fazer para obter a vida eterna com Deus. Bom, se é assim, como dizem os calvinistas, então nós temos aqui um conflito para solucionar. Porque, como acabamos de ver, num primeiro momento, Agostinho defendia o livre-arbítrio. Então, eu pergunto, como alguém que defendia o livre-arbítrio do homem pôde servir de inspiração para a elaboração de uma doutrina que nega de forma categórica que o homem tenha o livre-arbítrio? Bom, para ajudar na elucidação desse enigma, seguirei citando mais alguns trechos da obra Sobre o Livre-Arbítrio, na qual Agostinho defende o livre-arbítrio do homem. No livro 3, no capítulo 17, Agostinho afirma, abro aspas, o pecado não pode ter origem senão na vontade do ser que peca. Se pecamos, é porque quisemos pecar, pois se não houvesse vontade, não haveria pecado, fecha aspas. Bem, aqui Agostinho deixa claro que o pecado não é uma imposição divina, mas o resultado do mau uso da liberdade humana, ou seja, do livre-arbítrio. No capítulo 19 do mesmo livro, Agostinho escreveu, abro aspas, Deus, que é o sumo bem, deu ao homem o livre-arbítrio, para que pudesse viver retamente se o quisesse. Mas, se não quiser viver retamente, Deus permanece justo ao dar-lhe a punição merecida, fecho aspas. Nesta passagem, Agostinho explica que Deus deu o livre-arbítrio ao homem para que esse pudesse escolher viver retamente ou impiamente. Se o homem decide escolher viver na impiedade, a culpa não é de Deus, mas do próprio homem, que receberá a devida punição por suas escolhas. No livro 1, no capítulo 2 do mesmo livro, o bispo de Hipona afirma, abre aspas, se o pecado não fosse voluntário, não seria pecado. Pois o que pode ser mais injusto do que um ser racional e inteligente ser punido por algo que não depende dele. Fecha aspas. Bem, de acordo com essa citação, Agostinho reforça que Deus não é injusto para punir alguém por algo que fosse inevitável. O pecado só é punível porque ele é fruto da vontade humana e não uma imposição divina. Mas, voltando à questão inicial, de que forma alguém que defende que o homem tem a liberdade para tomar decisões pode servir de base para uma doutrina que prega exatamente o contrário? A resposta está na própria história de Agostinho. Embora esse teólogo seja lembrado como um dos maiores pensadores da história da Igreja, em muitos momentos Agostinho se contradisse e abandonou posições anteriormente defendidas por ele. Certamente isso se deve ao fato de que esse teólogo viveu uma vida muito conturbada, principalmente na sua mocidade, tendo sido influenciado por algumas correntes religiosas e filosóficas que marcaram profundamente a sua cosmovisão. Por exemplo, dos 19 aos 28 anos de idade, Agostinho foi atraído pelo maniqueísmo, uma religião dualista que tentava conciliar o bem e o mal. Na ocasião, Agostinho procurava com certa avidez
respostas racionais e filosóficas sobre a origem do mal e a luta entre o bem e o mal no universo. Então, essa religião caiu como uma luva para ele. Após esse período de 9 anos envolvido com a religião maniqueísta, decepcionado por não ter encontrado as respostas para as dúvidas que o afligiam, Agostinho abandona essa religião e se envolve com o neoplatonismo, uma escola filosófica que surgiu lá no século III, que era baseada nas ideias de Platão, reinterpretadas com as influências místicas e religiosas. O neoplatonismo buscava unir filosofia e espiritualidade, enfatizando que a salvação ou iluminação vem da ascensão da alma ao divino. Essa escola filosófica ensinava que o verdadeiro conhecimento se alcança pela contemplação mística e intelectual do bem absoluto. Contudo, as ideias do neoplatonismo também não satisfizeram os anseios da alma de Agostinho, que seguiu na busca por encontrar a verdade a fim de se libertar de todas as suas angústias. Foi assim que, em 386, aos 32 anos de idade, ouvindo uma pregação de Ambrósio, bispo de Milão, Agostinho foi impactado profundamente e se converteu. No entanto, toda aquela carga negativa das ideias filosóficas e religiosas experienciadas pelo bispo de Hipona, de certa forma, contribuíram para que ele apresentasse certa inconsistência no que concerne às doutrinas cardeais da fé cristã. Para exemplificar isso, vejamos algumas contradições de Agostinho sobre a doutrina do livre-arbítrio. Na obra A Correção e a Graça, Agostinho escreveu, abre aspas, o livre-arbítrio do homem foi corrompido pelo pecado e perdido, de modo que ninguém pode amar a Deus como deveria, ou acreditar nele, ou fazer o bem por causa dele, a não ser que a graça o ajude. Fecho aspas. Contrariando aquilo que escreveu em seu livro sobre o livre-arbítrio, que citamos lá no início do vídeo, você deve estar lembrado, Agostinho diz que, após a queda, o homem tornou-se incapaz de escolher o bem, ou seja, o homem perdeu o livre-arbítrio. Mas o que aconteceu com aquilo que ele escreveu anteriormente? Afirmando que Deus, que é o sumo bem, e deu ao homem o livre-arbítrio para que pudesse viver retamente, se o quisesse, e que se não houvesse vontade, não haveria pecado. Percebe aqui a incongruência? Percebe aqui a contradição? É importante pontuar que ambas as obras de Agostinho, que ele escreveu e nós estamos citando aqui, foram escritas após a sua conversão. Em sua obra Manual sobre a Fé, a Esperança e a Caridade, Agostinho escreveu, abre aspas, a vontade, uma vez abandonada à sua própria fraqueza pela queda, não pode se levantar nem mesmo desejar a cura, a menos que a graça do misericordioso o levante. Fecho aspas. Vale salientar que essa graça mencionada por Agostinho aqui não é a mesma que Paulo diz que se manifestou trazendo salvação a todos os homens, mas é uma graça chamada irresistível, que foi engendrada por Agostinho e mais tarde adotada por Calvino, e que alcança somente os eleitos. Mais uma vez, Agostinho entra em contradição consigo mesmo, pois antes ele cria que ninguém pode duvidar que temos o livre-arbítrio da vontade, pois se não o tivéssemos, não haveria como viver retamente e obter os prêmios da justiça. Por óbvio que nós, os não calvinistas, não anulamos a graça de Deus e colocamos sobre o homem toda a responsabilidade por sua própria salvação. Obviamente que isso não é verdade. Isso não tem o menor sentido. Definitivamente o homem não pode salvar-se a si mesmo. E a maior prova disso é que foi necessário Deus enviar seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é o que lemos lá em João 3:17. Ou seja, a iniciativa da salvação foi de Deus. E não poderia ser diferente. Mas isso não anula a responsabilidade do homem, no sentido de interagir para a obtenção da salvação. Nós cremos que a graça de Deus é o ponto de partida para a salvação do homem. A graça é o dom, é o presente de Deus. Agora, uma coisa é Deus oferecer o presente, outra coisa
é o homem decidir aceitá-lo. Em sua obra Sobre a Predestinação dos Santos, Agostinho escreveu, abre aspas, nem mesmo começamos a ter fé por nossa vontade, mas ele, ou seja, Deus, nos desperta para que possamos crer, fecho aspas. Esta passagem encerra uma verdade importante da fé cristã. E qual seria essa verdade? É que a nossa vontade não produz a fé salvífica. Essa é a verdade. Sim, disso não tenho dúvida. Até porque lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, na versão revista e atualizada, nós lemos: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Obviamente que a nossa vontade não é a fonte geradora da fé salvífica, mas ao ouvir o convite de Deus para a salvação, o nosso livre-arbítrio é convocado a tomar uma posição, e essa posição pode ser de aceitar ou de rejeitar a oferta de Deus. O problema dessa citação não está em seu conteúdo, mas na interpretação que Calvino e os seus discípulos fazem desse trecho da obra de Agostinho. Eles afirmam que o homem, no estado de depravação total, não tem a menor chance de decidir receber a salvação. E isso faz de Deus o único responsável pela salvação dos eleitos e pela perdição dos não eleitos. Uma ideia completamente espúria e contrária àquilo que a palavra de Deus revela. Pois bem, nesse vídeo trouxemos mais algumas informações acessórias para ajudar na compreensão do assunto. Mas ainda não confrontamos essa falsa doutrina, a doutrina da depravação total, com a Bíblia Sagrada. Mas, a partir do próximo vídeo, permitindo Deus, estaremos torpedeando esse equívoco doutrinário com a palavra de Deus. Agradeço por me acompanhar nessa reflexão e até o próximo vídeo.